Senhores, senhoras e senhoritas, vamos continuar? Vamos falar agora um pouquinho mais de detalhes da chamada vida útil econômica. A gente já deu uma introdução nela, né? A gente já sabe que a vida útil econômica é basicamente o ponto em que você deve substituir a sua máquina, o seu equipamento, né? Ou seja, é você trabalhar com um tempo que seria, vamos dizer assim, o número N de anos em que o valor anual uniforme dos custos é mínimo. Ou seja, que o VAL ou o CAUE, no caso, normalmente o CAUE, é mínimo, considerando as estimativas de custo mais atuais durante todos os anos em que o ativo possa oferecer o serviço. O que isso quer dizer? Eu tentar determinar qual é o custo mínimo, vamos dizer assim, em termos de valor anual, tá? E que seria utilizado para determinar, vamos dizer assim, o ponto de venda em termos de anos que seria para esse meu equipamento. Tá? Então essa vida útil, né, seria basicamente em quanto tempo eu devo vender, né, uma máquina, um equipamento, uma empilhadeira, um caminhão, qual seria o tempo ideal em termos de custos totais mínimos, né, que eu vou ter ao longo dos anos. Né? Então eu posso vender com um ano de vida útil, 2, 3, 4, 5, 6. Então qual é o N que seria? Por exemplo, é aquela história, você pode fazer o paralelo com um veículo. Você compra um veículo, eu devo substituí-lo, trocar por um novo de quanto em quanto tempo? 3, 4, 5 anos, 2 anos, né? O tempo em que ele vence a garantia, né? Quando é que eu devo realmente substituir para minimizar os meus custos, vamos dizer assim, uniformes, né, anuais, tá? Essa é a ideia do vida útil econômica, tá? Bom, vamos para frente. Ele deve ser considerado, de uma certa forma, os custos de aquisição dessa máquina, né? O custo que você tem atualmente da máquina, vamos dizer assim, em termos de aquisição, e também os custos operacionais, tá? Normalmente, quando você trabalha aqui com aquisição de um determinado ativo, o valor de venda dele está aqui, ó, é o valor que vai ser disponibilizado ao longo do tempo e pelo mercado, e obviamente ele vai caindo ao longo do tempo. Ao cair ao longo do tempo, você tem um valor menor que você pode recuperar o seu capital. Então, obviamente, quanto mais tempo você espera, menos ele vale no mercado. E normalmente é comum você identificar que o custo operacional anual dessa máquina também sobe ao longo do tempo, né? Quanto mais velho o carro, mais ele gasta com manutenção, em tese, pelo menos, né? E aí existe uma situação em que a soma desses dois valores aqui vai te dar uma curva, normalmente com essa característica, né? Em que você tem um ponto mínimo. Esse ponto mínimo, exatamente esse ponto aqui, é o ponto onde você tem a vida útil econômica, ou seja, o ponto de venda dessa máquina, tá? Bom, vamos ver um exemplo, tá? A seguinte situação, ó. O equipamento de um processo de manufatura com 3 anos de utilização, já tem 3 anos de utilização, tá? Está sendo considerado para ser substituído, tá? Precocemente, agora. Se o valor de mercado atual é de 13 mil, os valores de mercado futuros estimados e os custos operacionais anuais para os próximos 5 anos estão representados na tabela, tá? Então eu tenho aqui o ano de operação da máquina, né? Aqui a data da compra, o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, certo? E o valor de mercado dessa máquina, ou seja, por quanto o mercado compra uma máquina a nova, que é 13 mil, o mercado compra uma máquina com um ano de uso por 9 mil, por 8 mil com 2 anos, por 6 mil com 3 anos, por 2 mil com 4 anos e não paga nada por uma máquina de 5 anos, não se vende essa máquina, faz sopa dela. E quanto é que ela custa para operar e manter ao longo do ano, né, para uma máquina de um ano de idade, né,
2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, obviamente, é só um exemplo, só para a gente entender a mecânica, né? Então, aqui eu tenho o valor de venda nessa primeira coluna aqui, e aqui o valor do custo de operação e manutenção. Então, essa coluna 2 e essa coluna 3 indicam essas situações. Se eu pegar e fizer o seguinte, observem, tá? Se eu pegar uma máquina com 1 ano de idade, eu vou comprar ela por 13 mil, está aqui colocado, ó. Esse é o fluxo de caixa por 1 ano. Ao final de 1 ano, eu vendo essa máquina por 9 mil, tenho um fluxo positivo, mas eu gastei com ela 2.500. Então, esse é o meu fluxo de caixa para uma máquina sendo substituída em 1 ano. Se eu substituir essa mesma máquina com 2 anos, eu vou gastar aqui os 13 mil na compra dela. Ao final de 1 ano, eu gastei de operação e manutenção 2.500 e ao final de 2 anos, eu posso vender essa máquina, observe, por 8 mil. E ao final de 2 anos, eu gastei 2.700, que é o valor que está aqui na tabela. Então, eu vou fazendo isso para todos os valores, né? Para todos os anos de vida. Então, se eu vender com 3 anos, eu vou ter essa condição aqui. Observe a tabela, né? Sugiro que você baixe esse arquivo e vai lendo junto comigo, né? Então, ao final de 3 anos, você teve a venda dessa máquina por 6 mil e aqui os custos operacionais anuais. O primeiro ano 2.500, 2.700 e 3 mil. Então, você vai tendo, basicamente, se ela tem 5 anos de vida útil, você teve 5 fluxos de caixa diferentes. Tá? Então, aqui, ó, com 4 anos e com 5 anos. Observe que no 5º ano, o valor de venda dela é 0. E aqui, realmente, eu não tenho nada, né, de valor recuperado. Só tenho gastos de operação e manutenção dela aqui. Tá? Então, o que a gente faz agora? Basicamente, a gente calcula o VPL para cada um desses projetos. Calcula o VPL normalmente, traz todos os valores para o valor presente, pega uma taxa de juros, que é a TMA, e determina o VPL para cada um desses projetos. VPL para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, para 5 anos. Tá? E, a partir daí, também faz o cálculo do CAL, ou seja, distribui esse VPL ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Com base nisso, você vai ter o custo total, né, que é o VPL, que esse VPL, só retomando, esse VPL vai ser um VPL negativo, porque esses 13 mil, esses 2.500, obviamente, vão suplantar o 9 mil, e todos os valores negativos vão suplantar o 8 mil, ou seja, o teu VPL vai ser um VPL negativo, vai ser como se fosse o cálculo do custo total da máquina, né? E ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, e esse custo total vai ser distribuído ao longo de 2, 3, 4, 5 anos. Ou seja, ao fazer essa distribuição, você está calculando de maneira uniforme o CAUE da máquina, certo? Então, ao fazer essa continha, certo? Você encontra, vamos dizer assim, essa mesma distribuição. Então, esses valores estão aqui nessa tabela, né? Esse VPL foi calculado para esse primeiro fluxo aqui. Eu sugiro que você faça essa conta para ver se bate, tá? E chega a ser o valor de 7.090. Chega a ser 10.800 para 2 anos, que é o VPL para esse fluxo aqui. Para o fluxo de 3 anos, dá um VPL de 15.250. Para um fluxo de 4 anos, te dá 20.782,60 e para 5 anos 24.942, que é o VPL para esse projeto aqui. Tá? Então eu tenho 5 projetos diferentes sendo analisados. E ao distribuir esses VPLs pela quantidade de anos aqui, distribuir os 7.090 em 1 ano, o 10.892 em 2 anos, o 15.250 em 3 anos, de maneira uniforme, usando a série de uniforme postecipada, VP igual a PMT vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, ou seja, aquela fórmula que você já conhece, ou então usando a função PGTO do Excel, você vai chegar num PMT, que é na realidade o nosso CAUE. Ou seja, distribuindo uniformemente, você vai ver que é 7.800 na venda para 1 ano, o valor uniforme de custo anual para 2 anos é 6.200, para 3 anos é 632, para 4 é 6.556 e para 5 6.579. Ou seja, você tem uma situação aqui indicando claramente um ponto menor, que é no caso esse com 3 anos.
O que isso significa? Significa que o ideal é que você venda essa máquina, né, com o menor CAUE, ou seja, o CAUE que indica 6.132,33, ou seja, relativa ao ano 3. Então, a vida útil econômica dessa máquina é 3 anos. Tá? Então, é essa continha, bem simples de ser feita, quer dizer, trabalhosa. Você tem que calcular o VPL e depois calcular o VAL, mas isso usando o Excel é moledinha, dá para fazer com certa tranquilidade. Tá? Bom, basicamente, a gente está vendo aqui que não foi identificado um período de análise. Olha, eu quero que faça uma análise para 2 anos, eu faço uma análise para 3 anos. Tá? A gente fez baseado na condição, vamos dizer assim, da vida útil geral da máquina, e não necessariamente para uma quantidade específica de anos. Quando isso acontece, normalmente a gente vai encontrar essa análise é feita usando-se o valor, o valor da vida útil econômica. Agora, quando você tem definida uma quantidade de tempo específica, aí a análise muda um pouco de figura. Tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, a gente tem o estudo de substituição, que é essa análise que a gente está fazendo, basicamente com duas vertentes. Uma, quando nenhum período de estudo é especificado, que é isso que nós fizemos agora, e aí, com base nisso, a gente vai usar a vida útil econômica. Né? Ou seja, a menor vida útil econômica é a melhor opção econômica. Ou seja, quanto, é, é, vamos dizer assim, você tem uma situação de um equipamento, vamos dizer, que tenha uma condição melhor, esse é o equipamento que deve ser utilizado, deve ser escolhido. Agora, o melhor VUE, né? Ou seja, te dá uma condição interessante de, de, de substituição, de poder realmente ter uma condição boa de apresentação de resultado, de uma certa forma. Agora, quando você tem um período específico de tempo, esse período é, por exemplo, analise para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Aí, nesse caso específico, não vale a pena você utilizar o vida útil econômica. Você vai fazer uma opção com base no VPL ou no VAUE ou no CAUE, de uma certa maneira. E aquele que oferece o maior VPL ou o menor CAUE, vamos dizer assim, menor VPL, no caso se for negativo, se for só custo, ou maior VPL ou VALVE, é aquele que vai te dar um melhor resultado. Tá? Então, vamos dizer assim, você tem dois tipos de análise. Uma análise com base na vida útil econômica e outra com base no menor ou CAUE ou maior VALVE. Aí depende do que você está analisando. Tá? Muito bem. Com base nisso, vamos dizer assim, esse material que eu estou utilizando é um material que eu fiz uma adaptação do capítulo 11 lá do Blank e do Tarquin, tá? É um material resumido daquele capítulo, tá? Então tem alguma coisa que ele apresenta aqui para a gente, né? Ele diz que, de uma certa forma, né, quando você vai fazer um estudo de substituição, a primeira coisa que você vai fazer, ó, vamos dar uma lida rápida aqui, ó, com base no melhor valor, no VPL, VAL, CAL ou valor uniforme, valor vida útil econômica, selecione a alternativa desafiante, que ele chamou de C, tá? E determine, né, também a alternativa defensora, ou seja, a alternativa D. Você tem que identificar claramente. Quando a desafiante for selecionada, substitua a defensora imediatamente, ou seja, pela tua análise, você verificou que a desafiante é a que deve ser utilizada, ou seja, você tem que substituir a velha, tem que comprar um carro novo, comprar uma máquina nova, né? Você substitui imediatamente e durante NC anos, ou seja, aquela quantidade de anos que você verificou que seria a vida útil econômica dessa desafiante, você mantém essa máquina. Atingindo essa idade específica, você substitui por uma nova da mesma maneira. Pode refazer um estudo ou fazer alguma outra coisa. Tá? Então, o estudo foi concluído. Agora, caso você identifique que a defensora é que foi selecionado, aí, de uma certa forma, você vai manter durante
a quantidade de anos que ele indicou, que você calculou, tá? E executa, né, esses passos novamente. Normalmente isso daqui é importante que você refaça isso daqui anualmente para ver se não houve nenhuma alteração no cenário, tá? Então o que ele coloca aqui, ó, análise um ano depois, tá? Todas as estimativas ainda são atuais para ambas as alternativas, especialmente o custo de aquisição, né? Ou seja, a máquina nova não baixou de preço, o valor de mercado, o custo operacional anual, né? Senão você refaz todas as contas, né? Se, você tem que refazer tudo de novo. Agora, se não, aí você passa para a etapa 3. Se a resposta for positiva, né, aí você tem que verificar o ano o ano de substituição chegou, então substitua a defensora, faça a verificação e substitua. Agora, se não chegou nesse ano, você vai manter essa situação e vai repetir isso aí no próximo ano para verificar se não houve nenhuma alteração. Agora, caso as estimativas tenham se modificado, né, você tem que fazer uma nova atualização, fazer novas contas e verificar se realmente ainda vale a pena manter a defensora ou se por acaso você não substitui por uma nova desafiante. Ou se a desafiante modificou, ou surgiu uma nova máquina no mercado mais barata, um fornecedor chinês, sei lá, alguma coisa assim, que vai te dar essa condição, tá? Então, essas seriam, vamos dizer assim, alguns passos necessários para análise, ok? E agora tem um exercício aqui que eu vou propor para vocês, só que no próximo vídeo eu vou explicar rapidamente, ok?